Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Arquinautas, aquela viagem muito bacana ao mundo da arquitetura, urbanismo, construção civil, design, tudo que tem nessa área que é espetacular. Eu sou Eliomar Venâncio e vou trazer para vocês os bastidores dos profissionais que atuam e que fazem dessa área um espetáculo para todo o público. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito querida do mundo da construção civil, das construtoras e dos arquitetos. Que nós arquitetos somos aqueles profissionais que nós materializamos os sonhos dos clientes. E quem está aqui hoje é o Cássio Trovalin, da Maquetarte, que ele materializa o projeto dos arquitetos, né, Cássio? É isso aí. Você deve pegar cada encrenca, hein? Bastante. Mas que bom, muito obrigado por você estar aqui hoje. Um prazer muito grande conversar com você. Uhum. Eu vou pedir primeiro para você se apresentar, falar de você um pouquinho, para a gente começar aqui na nossa rotina. Bom, eu sou maquetista, né? Aí já há quase 30 anos. Uhum. E trabalhando bastante na área da construção civil, na área das maquetes. Pai de um garoto lindo, Isso, Giancarlo, já fazer 12 anos agora esse ano. 12? 12 anos. Rapaz, já. eu lembro dele pequenininho, Você cara. Eu lembra? imagino ele, a infância dele dentro de um escritório de maquetes igual o seu. Agora eu estou tentando levar ele mais para lá. Uhum. Mas é bem legal, ele gosta bastante, ele fica bem... Tem muita coisa para brincar, Tem né, muita cara? coisa para brincar. Brincar de carrinho naquelas maquetes grandonas exatamente. que você faz ali. E eu tenho vários vídeos dele brincando com os carrinhos, andando em cima das maquetes. Olha só, cara. Foto dele pequenininho, em cima das maquetes. Eu falo, eu tô colando um bonequinho aqui. Já fiz algumas brincadeiras. Tá vendo? Assim. Então, tá certo, tá encaminhado. Mas é muito legal, é um trabalho que ele, assim, extremamente importante para a construção civil em geral, não só para arquitetura, porque existe aquele tipo de modelo de maquete que a gente, como profissional, a gente ajusta o projeto, que é o caso dessa maquete aqui que compõe o nosso cenário, que foi feito lá pela Maquetarte, que é uma casa que nós estamos desenvolvendo, e aí a gente precisou de fazer a volumetria, então, ou seja, essa volumetria, ela acaba ajudando muito no desenvolvimento do trabalho. E, obviamente, você tem a maquete profissional, que é aquele dos grandes empreendimentos, né, que são aquelas construções mais verticais. Né? Isso. Mas para tudo isso tem um começo, porque o nosso estado não tem uma tradição muito grande nessa área, né? Uhum. Você desbravou isso daí, né? Não, eu acho que eu desbravei, não. Então, você é um dos desbravadores, né? De uma forma amadora, um pouquinho lá atrás. Porque na minha época, quando eu estava na faculdade, a gente tinha uma paixão muito grande por maquete. E eu lembro que eu fui a São Paulo na cara dura, né? Peguei lá no catálogo de páginas amarelas, aqueles grossão que tinha. Aí veio lá de São Paulo, empresa de maquete. Eu liguei e na cara dura eu falei pro cara lá, eu fico aí uns 10 dias trabalhando para você aí de graça, só para eu aprender, né? Ali aprender, porque a gente não tinha noção nenhuma, só fazia maquete com papel, né? E aí fomos lá pro estúdio do Takashi em São Paulo, foi maravilhoso, uma experiência fantástica. Então dali eu tive um aprendizado, trouxe para o mercado do estado aqui, né? Aqui tinha um profissional muito bom à época, que era o Paulo Leão, que fazia na Barra do Jucu, isso. E a gente, a intenção era fazer devagarinho ali para a faculdade e acabou virando um trabalho profissional. Mas a gente lembra, assim, quando tinha que comprar um bonequinho, eu tinha que pegar um ônibus de noite, né? Ia a São Paulo, amanhecia lá nas lojas, comprava as coisas, pegava o ônibus de volta e encarava 14 horas. Nossa, muito difícil. Era muito difícil, né? Mas você trabalhou, quando você veio para o estado, você é de São Paulo, né? Isso. Você começou fazendo maquete de estudo, né? Sim, eu vim criança, né? Eu vim na idade do meu filho hoje, eu vim com 10, 11 anos de idade, mais ou menos. E aí, como é que eu parei nisso daí? Eu fui fazer, tem um desses profissionais aí das antigas, da área da maquete, ele estava precisando de mão de obra. Aí ele resolveu ministrar um curso na universidade, ele fez esse curso lá, ele deu esse curso lá e eu fui um dos alunos. E aí antes de formar, antes de terminar o curso, eu já estava trabalhando com ele. E é o Edgar Belli, é um arquiteto. Isso, e aí ele me deu essa oportunidade de trabalhar lá com ele, na empresa dele, na casa dele, depois ele alugou um espaço maior e a gente foi crescendo junto ali.
E aí eu trabalhei acho que uns 3 anos para 4 anos com ele ali, fiquei ali um tempinho. Aprendi bastante coisa, aprendi várias técnicas, né? Ele já fazia maquete há um tempo na faculdade. Enfim, aí dali eu fui conhecendo pessoas, começando um network, né? O Espírito Santo é muito pequeno, então você conhece um que conhece o outro, aí um vai falando para o outro, de repente você já está inserido aí, de repente não, né? Mas assim, passaram-se os anos e você está inserido aí no mercado com um bom relacionamento, né, digamos assim. E aí eu parei nesse mercado, eu entrei nesse mercado, junto com alguns amigos que fizeram também o mesmo curso e depois não deu certo, aí vai cada um para um canto e o tempo vai passando. É natural, essa estruturação, né? Isso, aí você vai desenvolvendo algumas coisas, a teimosia não deixa a gente desistir de jeito nenhum. Ainda bem que você não desistiu. É verdade. E aí acabou que a gente fundou a empresa em 99. Em 99 e de lá para cá tem sido... a gente teve muitos momentos difíceis, muitos momentos de... já quebramos aí umas 2, 3 vezes, mas sempre Deus ajudando, muito trabalho, né? Os amigos, a família sempre apoiando. Isso é importante. A gente conseguiu dar a volta por cima e se manter no mercado, né? E hoje você tem uma empresa extremamente conceituada, não só por você, que as pessoas gostam muito, também muita qualidade do teu trabalho, que tem vários aspectos, muitas inovações. Eu me lembro que lá atrás, voltando lá no passado, a época que a gente fazia maquete, cortava lá com estilete, que para você cortar uma peça, você tinha que passar o estilete assim, umas 10 vezes. Para depois ir lá e quebrar o acrílico, porque se você não passasse direito e fosse quebrar ele saía todo enjambrado. Então era um trabalho muito braçal. E eu lembro que a gente contratava assim, a gente não tinha formado ainda na faculdade, mas tinha alguns estagiários, que eram colegas nossos de faculdade que ajudavam. E a gente conseguia assim, desenvolver isso. E é lógico, depois você forma, a gente ficou acho que uns 5 anos ainda trabalhando com maquetes, mas vai entrando projeto, aí você vai abandonando um pouco, e aí felizmente você entrou no mercado, e aí deu esse viés bacana, né? Eu lembro que quando tinha o trabalho de vocês, a gente estava começando, vocês ainda faziam algumas maquetes, tinha um escritório ali no centro de Vila Velha, tinha algumas expostas assim na vitrine, a gente passava, ficava olhando, era bem legal. Aí a gente já estava começando a ter alguns clientes também, até que num certo momento eu fiquei sozinho, né? Eu tive que fazer produção, tive que fazer... RH, compras, montar árvore, montagem, tudo, tinha que fazer praticamente tudo. Obviamente a gente sempre tem a ajuda da família, né? E aí a gente acabou tendo que começar a chamar mais gente para trabalhar, para ajudar. Os trabalhos foram ficando maiores, né? Aí a gente chamou algumas pessoas para estar ajudando. E aí tem que treinar a pessoa, né, Cássio? Mas assim, porque tem que treinar. Mas como você falou, né, foram do estilete, da régua paralela. Então, desde quando eu comecei lá no Edgar até 2007, foram quase 12 anos na régua paralela e no estilete. Porque em 2007 eu comprei a primeira máquina laser. Nossa, deve ter sido, hein, cara? Quando chegou... É porque o pessoal que não conhece muito como é que faz, como é que chega nisso daqui. Isso aqui a gente fazia no estilete. Era cortando pecinha por pecinha. Mas, obviamente, com a tecnologia, você tem um nível de acabamento muito melhor, né? Então, aí você fica mais... Hoje em dia, sim, os projetos estão cada vez mais sofisticados, né? Os prazos cada vez mais apertados e a gente acaba tendo que investir em tecnologia, treinar a equipe, aumentar a equipe, aumentar a estrutura. Então, na verdade, uma visita lá ao seu estúdio, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, realmente uma terra encantada para os arquitetos. Assim, você... ver as maquetes sendo montadas, né? Ali tem um cantinho que tem a estrutura da maquete, depois tem um cantinho que fica lá as meninas fazendo as arvorezinhas, né? É um trabalho extremamente artesanal, o paisagismo. Você tem a equipe de paisagismo, a equipe viária, né? Que é a turma que faz lá os carrinhos, monta as pistas, né? E tal. Ou seja, é um investimento muito grande também de equipamento. Você tem de mão de obra, que hoje
Você tem aí mais de 20 pessoas te ajudando, Sim. né? Uhum. E esses equipamentos são difíceis você conseguir? Então, a gente não tem assim, fornecedores locais aqui, mas no país a gente tem. Tem os importadores, né? Por exemplo, as impressoras 3D que a gente usa hoje, que a gente nem sonhava que poderia existir isso quando a gente começou, elas são impressoras que são chinesas, né? Então a gente compra no AliExpress, no Mercado Livre, e você chega lá a impressora hoje que custa lá 3, 4, 5 mil reais. É um investimento, mas ele também te ajuda muito. Ajuda muito, mas coisa que quando começou a aparecer as primeiras impressoras 3D, eu tenho impressora 3D lá que eu paguei 60 mil, que eu não uso. Tá lá Exato, e ninguém quer comprar. E esse negócio da tecnologia, não tem como vender mais. Ficou um patrimônio. Vai evoluindo, vai barateando, né? Então, e vai ficando mais rápido, mais tecnológico, melhor. Isso acaba aumentando a velocidade que a gente consegue produzir, a qualidade. Né? Essa semana a gente comprou uma máquina nova, um equipamento novo. É um equipamento que é usado em marcenaria, mas ela corta MDF, grosso, espesso, vários formatos. O pessoal usa para fazer armário, mas a gente vai usar para fazer as nossas bases, para a gente fazer a modelagem do terreno. Hoje a gente ainda faz camada por camada, a gente vai passar a fazer fresado tudo em 3D. Nossa, então, mesmo, que bacana. Então a gente vai dar mais um salto aí na produtividade. A gente vê que antigamente a gente fazia com isopor, né? Isopor, você ia cortando, vai colando um por um. Para quem não conhece maquete, gente, é assim, então você tem lá um morro para fazer. Então a gente botava um isopor, botava outro, ia fazendo aquelas camadas e depois cortava para dar o desnível. Isso aí. Né? E aí, obviamente, a tecnologia, isso era uma trabalheira danada. Às vezes tinha que vir com gesso por cima para fazer os acabamentos. Né? Então, ou seja, essa tecnologia, além de melhorar a qualidade, né, ela também te ganha tempo. Porque maquete, ela é o custo do tempo. Né? Se você levar muito tempo para fazer uma maquete, ou você tem que recuperar isso no valor, ou você tem um prejuízo. Não, hoje em dia você está fora do mercado. Não adianta nada você ter um produto de extrema qualidade e se você não consegue entregar no prazo que o cliente pede, né? E isso é uma dificuldade grande que a gente tem hoje aqui, porque a gente não encontra mão de obra, as pessoas, assim, a gente tem muita dificuldade em encontrar mão de obra. E mão de obra está muito difícil em todas as áreas. Está muito difícil, todo mundo reclama do mesmo quesito aí, mas realmente está muito difícil. E assim, quando você acha uma joia rara, você tem que lapidar, cuidar, você tem que treinar bem aquela pessoa. Então, assim, tem que ter um certo cuidado para você poder manter a equipe, né, solidificar a equipe. Isso é bem importante. Tem pessoas que trabalham lá com a gente há mais de 15 anos, já 10 anos, 12 anos. Exato, é um mercado que tem uma sazonalidade às vezes também. Né? Eu me lembro que antigamente tinha o salão do imóvel. Então, o salão do imóvel era loucura. Quando chegava ali setembro, eu acho que agora talvez esse ano vá ter de novo. Acho que a Demi vai... O salão do imóvel era o nosso Natal. Não, era o Natal e era assim, eles contratavam a gente assim, 15... Era uma loucura. 20 dias antes para entregar não sei quantas maquetes. Então a gente já passou muita loucura com isso daí. Muitas noites sem dormir, trabalhando em cima de maquete. Que você tem a data certinha para aquilo dali. Agora, essa questão da tecnologia ela é muito legal. Então, por exemplo, hoje você fabrica praticamente tudo. Os carrinhos, os seguros humanos. O que a gente não faz ainda hoje? São essas maquetes maiores que vocês veem nos stands, aí, que o pessoal usa para comercializar o apartamento, digamos assim, o empreendimento. A única coisa que a gente não faz, essas maquetes, são as miniaturas de carros. Porque são carros de coleção que você compra no mercado... com preço bom e com a qualidade de miniatura colecionável, né? Dentro da escala. Dentro da escala. Então, o que a gente faz? As miniaturas são produzidas na escala de 1 para 43, 1 para 64, 1 para 32. Então, ao invés de a gente fazer a maquete na escala qualquer, a gente pega a escala do veículo. Quando você colocar ele na vaga, ele está certinho. Quando você colocar o bonequinho que você imprimiu, ele vai estar na altura. Então, a gente pega e faz a maquete em função da escala da miniatura.
que facilita muito para a gente. Você vai fazer uma maquete 1:24, por exemplo, os carros são enormes. Então você vai pegar um veículo, você não vai produzir um carro desse. Não, porque o nível de detalhe também dele aumenta pra caramba. Aumenta muito. Aí... Você compra o veículo, coloca lá e faz a maquete naquela escala e fica lindo. Fica muito bacana. Fica perfeito. Porque nos meus idos tempos lá atrás, a gente não tinha condição de fabricar nada. Então tinha que ir a São Paulo, comprar. Rezar para a escala que a gente, sei lá, fechava a maquete aqui na 1:100. Então era um negócio meio louco. Então fechava na 1:100, eu tinha que achar as figuras humanas na escala 1:100, o carro na 1:100, a lixeira, dependendo do que fosse, né, de coisa, tinha que ser naquilo dali. A gente tentava até fabricar algumas coisas na época, mas assim, não dava muito certo. Eu vi uma maquete de vocês, eu acho que lá na Javé Construtora, né, umas 3 semanas atrás, que eu fiquei, assim, o nível de acabamento das figuras humanas, tinha uma figura humana lá fazendo selfie, cara. Não, tava lá um bonequinho pequenininho assim, fazendo selfie com as amigas, então, ou seja, vocês conseguem fazer umas figuras humanas que são do dia a dia. Não só as figuras, os meninos a equipe lá tá caprichando tanto, eles fazem cenas de casamento. De casamento eu vi também pedido de casamento, pedido cara de joelho, né, de frente à mulher, mostrando a coisa. E a gente e nós estamos falando, gente, assim, de bonequinhos assim, pequenininhos. 3, 4 centímetros. Exato. Ou seja, o nível de detalhe que vocês chegam e tentam buscar a rotina do dia a dia, né, para que as pessoas se imaginem ali naquele espaço, né, que é um espaço de venda, né, às vezes é um salão de festas, né? Então, vocês tentam... Porque tem a criatividade também, né? Então, aí vocês usam isso, né? Você junta a criatividade, você junta a tecnologia, aí você só precisa de tempo, que é o que a gente não tem. Mas quando você consegue unir os dois e ter um prazo razoável para você fazer um trabalho, a gente consegue entregar muita coisa legal. Não, isso exatamente. Quanto mais tempo você tem, sem dúvida você vai melhorando. Você vai melhorando. A maquete nunca fica pronta. Você entrega porque chega o dia de entregar. Porque sempre tem alguma coisa para você... tem uma árvore ali, mas tem a jabuticaba na árvore. Mas se tivesse tempo, dava botar um gato ali, uma criança brincando. Isso, botar um balanço. Cria uma cena, exatamente. Um balanço na árvore, fazer sempre tem um detalhe a mais que a gente consegue acrescentar quando você tem um tempo maior. Aí, normalmente, os prazos estão cada vez mais apertados, né? E isso aí acaba dificultando a gente de fazer... Né? Aí você acaba tendo que investir em mais tecnologia, investir em mais equipamento, investir mais em equipe. Porque não adianta nada você ter 3 milhões, 4 milhões de reais em equipamento se você não tiver gente. Mas é bem interessante até as pessoas entenderem o processo. Vocês, quando recebem um projeto lá do arquiteto, vocês passam para o computador, para um programa de vocês, para vocês fazer todas as faces, né, do prédio, digamos assim. Ou seja, vocês quase que redesenham aquelas peças. A gente redesenha. Para, na sequência, vocês mandarem para impressor, para as cortadeiras, não é isso? Isso. Hoje a gente desmonta, abre o projeto todo, desmonta ele todo, apaga tudo que não vai aparecer. Normalmente o interior não são de todas as maquetes que aparecem, então, ou não são de todos os ambientes, então a gente apaga tudo aquilo e cria um grande quebra-cabeça. Antes de mandar para o corte, que é o corte a laser, que eu falei que eu comprei a primeira máquina em 2007, hoje nós temos 4 máquinas laser funcionando. E antes de mandar esse desenho para o corte, ele é feito uma montagem virtual. Então a gente desenha a maquete já na espessura dos materiais que a gente vai usar. Por exemplo, é uma chapa de MDF de 3 milímetros, um acrílico de 2. Então aquilo está desenhado naquela espessura, naquele tamanho, já no tamanho da maquete. Exatamente. Então, como se fosse uma peça. Essa mesa aqui tem 2x1, então ela está desenhada lá 2x1. Então, a gente pega essas peças e monta isso. Um quebra-cabeça, vai montando. Num programa de 3D, monta isso tudo, vê o que não está encaixando e já conserta ali. Antigamente, não. Era na planta, desenhava em 2D, pensava em 3, desenhava em 2 e cortava. Aí a gente evoluiu, dando mais um passo na evolução. E hoje a gente desenha em 2D, desenha em 3D, corrige tudo que tiver que corrigir e manda para o corte. Então você minimiza muito a quantidade de erros que acontece no planejamento da maquete, né? Isso, assim, é bom as pessoas também entenderem o quão de profissionalismo tem por trás daquela maquete bonitinha, colorida, que a pessoa às vezes, não, isso aqui é um trabalho de artesanato, né, e tal. Não, ela tem tecnologia, tem inspiração, tem tempo, né, Cássio? Então
É um trabalho bem pesado mesmo, porque você joga contra o relógio também, tem aquela questão da entrega, né? E do mercado, né? O mercado aceita bem isso aqui no estado, né? O mercado aceita bem, a gente veio acompanhando, assim, as fachadas foram ficando mais modernas, você que é arquiteto sabe disso, né? Cada vez mais as fachadas vão ficando mais complexas, e são adornos, e vidro, e ACM, detalhes. Vocês chegam muito perto do acabamento, eu fico impressionado com isso. A pessoa desenha lá um cobogó, né? Furadinho, você tem que se virar para ir lá e fazer isso. Isso aí. Mas essa excelência de vocês levou vocês a exportarem isso, né? Então vocês hoje conseguem mandar maquetes para fora do país, né? Me fala um pouquinho dessa experiência de vocês. Então, a gente, há um pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, nós participamos de um trabalho de uma construtora de São Paulo, que ela constrói na África, né? E projetos imensos, projetos grandes. E essa construtora tem como arquiteto um arquiteto que é aqui do nosso estado, que você conhece, que é o Kennedy. Kennedy, excepcional arquiteto. Kennedy, pai do Renan. Exatamente. Que é outro arquiteto também. Então, a gente tá com a gente nas BEA, né? Nosso associado, né? A gente fica muito feliz com a presença deles. Kennedy é outro grande parceiro que a gente tem, é um irmão que a vida me deu aí. Que legal. E o Kennedy, ele inseriu, falou, Cássio, tem esse projeto aqui e tal, e eu falei com o cliente, ele quer fazer a maquete para levar para a África e tal, e você topa, então ele fez o link lá. Cara, e aí a gente mandou uma maquete de 6 metros para lá, da primeira etapa do empreendimento, e essa primeira etapa, a princípio a maquete ia ser inteira, que ele falou, não, pode fazer inteira, que a gente vai botar num container, ele vai de navio e chega lá, tira e tá pronto, não precisa ninguém montar. Aí o custo para fazer isso inviabilizou, falou, precisa ser desmontada. Aí nós fizemos uma maquete em 13 módulos, em 4 caixas grandes, foi embalado, 4 caixas grandes de 1,5 por 1,5 por 1,5. Nossa, encomenda. E foi de avião. E aí eu fui para lá montar. Aí eu fiquei uma semana lá na África. Que bacana, vai junto com o produto, né? E eu fui para lá, a maquete chegou, eu cheguei um pouco depois e fiquei uma semana montando essa maquete lá na África. Bem legal. E posterior a isso, acho que uns 2 ou 3 anos depois, veio a segunda etapa, né, do empreendimento, que aí foi onde teve uma surpresa que a gente teve, a gente fez uma maquete menor, né? Essa já foi numa caixa menor, não precisou ir montar, a gente já fez 2 módulos, qualquer pessoa monta lá, parafuso e estava pronto para expor. E era uma exposição que eles tinham que fazer, uma apresentação para um dos investidores lá dos investidores lá desse empreendimento, que era investimento inglês. Então, na época era o Príncipe Charles, né? Olha que bacana. Na época era príncipe ainda. O príncipe, hoje é rei, né? Então a gente tem vídeo dele chegando, olhando a maquete, assim, olhando, apontando. Que orgulho, hein? Produto capixaba aqui. Tanto o projeto quanto a maquete. Príncipe, futuro rei. Exatamente. Está lá apreciando o trabalho da gente lá, e isso foi muito legal, muito gratificante. E a gente, assim, eu acho que a gente até explora pouco isso na internet, tudo, mas é uma fase que a gente tem bastante orgulho de ter participado aí também. Não, isso é espetacular, porque maquete é isso mesmo. Você produz ela aqui, aí você tem toda a tecnologia que você tem que amarrar tudinho ali, porque ela vai balançar no transporte, né? E, evidentemente, dependendo da situação, você tem que ir junto é natural. Quando ela chegar lá, o poste vai inclinar, exatamente, né? Carro às vezes vai... Nós estamos produzindo hoje, nesse exato momento, tem a equipe toda lá trabalhando, e hoje a gente está fazendo a maior maquete que a gente já fez. Caramba, é uma maquete de 14 metros por 3,5. Nossa, quantos pedaços vão ser? São 7 módulos. 7 módulos. Aqui para o estado? Não, é para o Rio de Janeiro. Para o Rio, então legal. Então o mercado nacional vocês já estão... a gente já há um tempo já. A gente manda maquete para Rondônia, para Mato Grosso, a gente já mandou maquete para Bahia, a gente já mandou maquete para São Paulo. Nossa, que Rio legal. de Janeiro bastante, Belo Horizonte, Minas Gerais, né, bastante. Então a gente está sempre... Assim, não é um mercado muito grande para a gente, né? Porque muitos estados que usam maquete são os estados que
tem algumas empresas de maquete, então a maioria quem já prefere tem fazer local. Isso. Mas quando se trata de um empreendimento maior, um investimento maior, que eles querem fazer um negócio diferente, aí eles cotam com os maiores. Sim. E aí sempre a gente acaba participando. Os maiores e melhores, né, modestamente, pela qualidade de vocês. A gente acaba participando das concorrências e algumas a gente leva, a gente consegue ganhar. E aí não pode fazer feio, né? Tem que correr, tem que fazer o melhor que a gente... O prazo que sempre O prazo é sempre apertado, é sempre um desafio. Isso. E eu lembro que lá atrás, quando a gente estava com o escritório de maquete ainda, estava começando a surgir os 3Ds. A minha geração, quando saiu da faculdade, você apresentava um empreendimento ou com a maquete ou com um 3D, mas era aquarela. Então, você tem profissionais aqui no estado, o Quintanilha mesmo, que faz ainda os desenhos, umas aquarelas maravilhosas. Então, os prédios, talvez as pessoas não lembrem, eram desenhos aquarelados, né, belíssimos. Né? O próprio Kennedy, junto com Augusto Alvarenga, eles faziam também isso para as construtoras, e são histórias bem antigas. Aí entrou o 3D no computador. E eu lembro que eu tive numa palestra uma vez, era Escola Técnica na época, assim que eu fui lá apresentar uma parte de arquitetura, e estava tendo uma palestra mostrando tecnologias de 3D. E eles falaram assim, vocês que mexem com maquete, não tem medo não desses 3Ds ficarem mais realistas? Isso a gente está falando de 25, 30 anos atrás, praticamente. Vocês não têm medo não, porque isso aí eu acho que vai dominar o mercado e maquete vai acabar. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho não, porque maquete é uma coisa, 3D é outra coisa. Às vezes, dependendo do produto, não se usa, né? Isso a gente está falando, como eu falei, quase 25, 30 anos atrás. Hoje a gente tem 3Ds espetaculares, né? Ainda mais com IA. Você olha para uma foto, não sabe se é foto, se é 3D. Mas a maquete continua viva e mantém o glamour. Né? Continua sendo o centro das atenções. Exato. Você faz um stand maravilhoso, imenso, e não põe uma maquete no meio, fica vazio. Exatamente. E ele é encantador. Eu sei que quando você vai num stand e você tem lá, como você falou, a maquete, é onde as pessoas vão. Aí depois começa aqui uma imagem interna, que é um 3D, apesar do que vocês já mostram muita coisa dentro, que eu já vi maquete de vocês. A gente dividiu a maquete em 3 categorias, e a categoria Premium, que é a mais top, né? Ela é iluminada por dentro. Nossa. E a gente humaniza todos os ambientes de acordo com o projeto de decoração de cada ambiente. A parede, o papel de parede, o móvel, aquele móvel, aquela cadeira, aquela poltrona, aquele sofá, a gente reproduz tudo e faz exatamente como está no projeto, iluminado com as miniaturas. É espetacular mesmo essa iluminação que vocês fazem, que dá uma vida, dá né? vida. E eu nunca tive medo do 3D, das tecnologias novas chegando e vai roubar a maquete, vai roubar a cena, vai tirar. Eu acho que não, eu acho que tudo que vem para agregar. Isso. Né? O cliente vai ter que fazer cada vez mais um stand maior, porque se ele quer botar tour virtual, ele tem que ter uma sala de tour virtual, mas o cantinho da maquete dele ali está separado. É óbvio que tem assim, algumas construtoras que não fazem, a gente tem uma meia dúzia de construtora grande aqui em Vila Velha que não faz nem orçamento de maquete. Os caras fazem 2, 3 prédios, cada 2 anos está saindo 2, 3 prédios e não fazem maquete, mas eles têm o método deles de venda, que é muito bom. Sim. E não precisa. Já estão acostumados com aquele nicho de mercado. Exatamente. Às vezes fazem o stand, mas não tem a maquete. Mas estão acostumados com os clientes dele, daquele jeito. Então. Mas a grande maioria, os clientes estão acostumados a ter a maquete, e quando a maquete não está ou não chegou, o cliente já fala, e cadê a maquete? Eu quero ver. E hoje em dia tem que estar bem fiel, tem que estar bem representado, porque ele está vendendo aquilo dali. Então, se tem um exemplo, dentro da varanda tem uma coluna. Se você não deixa de colocar aquela coluna e o cliente vai lá comprar o apartamento, tira uma foto aqui da varanda, pô, aqui ó, a varanda aqui, a varanda gourmet aqui que eu comprei aqui, aí mostra para um amigo e guarda aquela foto. E as fotos... Quando ele vai entregar o apartamento, tem uma coluna lá que eu não coloquei na maquete. Imagina o problema que isso vai dar entre o cliente do meu cliente e o meu cliente. Isso aí. Entendeu? Então, eu tenho que ter essa atenção de não deixar passar os detalhes de arquitetura. De realismo, né? Exatamente. Se tem uma coluna do lado da churrasqueira que é aperto a passagem, eu tenho que colocar.
apertou a passagem, mas tem que colocar, ele tem que saber que ele está comprando e aquele trecho ali é um pouquinho mais estreito para ele passar. Mas ele tem que ver, porque se ele registrar aquilo, tá tudo certo. Nossa, mas esse é um cuidado grande mesmo. É uma responsabilidade muito grande, a gente não pode vacilar. E a gente está indo para a parte final aqui de nossa entrevista, mas eu gostaria de registrar uma coisa que era o seguinte. Eu tive em Portugal esse ano e eu tive eu fui para visitas técnicas e tal, e eu visitei um empreendimento Riverside, em Lisboa. E lá o projeto é do Renzo Piano, arquiteto italiano, famosérrimo no mundo inteiro. E tinha uma maquete. Né? Então, eu estava visitando o empreendimento, né? Pegando lá um projeto lindo, maravilhoso, o projeto que ele fez na beira do Rio Tejo, uma urbanização com os apartamentos. Né? Eu falei, vou lá olhar a maquete. Olha, Cássio, eu vendo o trabalho de vocês e as maquetes, eu fiquei decepcionado com a maquete que eu vi. Eu falei assim, nossa, essa maquete, eu acho que há 30 anos atrás faria melhor. Aí entra esse passo, né, que você está pensando em dar, já está dando esse passo de ir para o exterior, né, de montar um escritório no exterior. Pela maquete que eu vi lá, eu sei que pode ser que lá tem algumas coisas maravilhosas, eu tomei um susto com aquela maquete lá. Tinha uns 3Ds muito bonitos lá e tal nas paredes, um stand grande, bonito, né? Mas a gente está falando de uns maiores arquitetos, escritórios de arquiteturas do mundo, que eu duvido que ele aprovaria se ele visse um trabalho como o seu, aqui no Brasil, ele fala, não, eu quero contratar a Maquetarte lá no Brasil, cara. Então, a gente essa semana a gente recebeu um projeto da Costa do Marfim para fazer o orçamento. A gente não fez ainda o orçamento, vai entregar o orçamento agora segunda-feira. E a gente tem sim essa ideia de montar uma unidade de montagem fora do país, mais precisamente em Miami, né? É um mercado muito grande, né? Um mercado assustadoramente grande. É muito grande. É muito Flórida grande. É absurdo. Empreendimento puro, um atrás do outro. Eu tenho ido para lá todo final de ano, nos últimos 3 anos, visitar e conhecer, pesquisa de mercado, passear também, descansar um pouco. E a gente acaba vendo isso que você falou. Muitas maquetes, eles têm um trabalho muito técnico. Mas você vê a maquete iluminada, tudo fosco e uma luz dentro. Então você olha assim, para mim parece um abajur. Exatamente. Então tira o realismo. É muito bonito, muito bem feito. Não estou falando mal de jeito nenhum, é um trabalho perfeito. Mas você olha a praia, os guarda-sol, tudo enfileiradinho. Eles são muito organizados com tudo, né? Não tem aquele capricho. A espontaneidade. Né? Não é um mais orgânico, um negócio mais... A palmeirinha, com as palmeirinhas tudo retinho, na mesma altura. Então, tem uns trabalhos que se sobressaem, que são um pouco melhores, outros são um pouco inferiores, mas sim, um trabalho muito técnico, muito, muito bem feito, mas o nosso trabalho aqui, em termos de qualidade de apresentação, é muito superior. Eu tenho certeza disso. É um nicho de mercado que a gente vai tentar explorar, né? Eu acredito que não vai ser fácil, mas enquanto Deus me der saúde, me der força, inteligência e vontade de crescer, eu vou estar enfiando a cara. Legal, cara. Olha, Cássio, muito bom conversar com você aqui, ver a história, né? Como é que isso acontece, né? Todo esse processo da maquete, que as pessoas verem lá, isso pronto, o suporte que você dá para nós profissionais arquitetos, para os empreendedores, né? Principalmente, que é o grande mercado mesmo, né? Então, ainda mais numa área que eu comecei, né? Minha vida profissional foi com maquete, então fico muito feliz aí de ter você nisso daí e ver que o nível de trabalho que daqui do estado para o Brasil, para o mundo, você tem um grande mercado aí, cara. Obrigado mesmo por você ter vindo aí, né? E para você, então, aí foi assim, para entender esse mercado de maquete, ver como é que foi muito bacana a gente conversar sobre isso daí. Curta lá a nossa página, indica para os amigos, nos sigam, né, nas mídias sociais, justamente para a gente conseguir trazer grandes profissionais aqui, conversar sobre os bastidores, justamente, né, da arquitetura, do urbanismo, da construção civil, do design, né, das maquetes e tudo. E eu agradeço muito a vocês pela audiência e até o nosso próximo programa.